Que bom estar com vocês mais uma vez. Hoje seria um culto em que o pastor estaria pregando aqui sobre a volta de Jesus Cristo, e ele dará seguimento na semana que vem sobre esse tema tão importante para a atualidade. Hoje estarei falando também a vocês sobre um tema de grande relevância para os dias atuais. O título de meu sermão é Lidando com a ira, com a amargura e com o ressentimento. Muitas pessoas hoje têm que lidar com a ira, com a amargura e com o ressentimento. Muitas pessoas sofrem por conta da ira, porque são muito nervosos, ou mesmo sofreram a ira de alguém sobre si. Outros também sofrem com amargura porque sofreram no seu passado, ou mesmo na criação com os pais, ou mesmo na amargura em casa com o seu cônjuge, ou no trabalho. Muitas pessoas sofrem acerca disso e ficam ressentidas. Por isso hoje, no tema de hoje, estarei abordando como você lidar com essas situações de amargura, ira e ressentimento. Para isso, irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, verso 26. Efésios, capítulo 4, verso 26. O texto, eu vou dar a vocês 7 dicas de como você vencer a amargura, o ressentimento e a angústia e a ira. Primeira coisa que você deve aprender, querido irmão, quando você estiver ressentido, é que você, querido, precisa admitir que você está zangado. Muitas pessoas, quando estão ressentidas, quando estão zangadas, não admitem que estão zangadas e que estão ressentidas. Por isso, seja honesto com Deus, querido irmão. Quer você vencer o ressentimento? Quer você vencer a amargura? Então, admita que você está chateado com alguém. Admita, querido irmão, e seja honesto com Deus. Por quê? Dá para você enganar todo mundo, mas não dá para enganar Deus. Você pode enganar seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, enganar o pastor, o ancião, mas Deus você não engana. Sua batata está assando, meu irmão. Sua batata está assando. Você não engana a Deus. Não tente, irmão, esconder dele os seus genuínos sentimentos. Está chateado? Fale com Deus. Senhor, aconteceu isso, e eu estou muito chateado. Veja o que a palavra de Deus fala para a gente agora, como primeira dica de como você vencer a amargura, o ressentimento e a ira. Efésios capítulo 4, verso 26 diz assim, Efésios 4, 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Vejam, irmãos, se estão irados, apaziguem sua ira. Efésios capítulo 4, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ireis, não pequeis. Sabe, irmãos, o livro de Hebreus capítulo 4, verso 13 também fala muito para a gente. Abra o livro de Hebreus capítulo 4, verso 13. Hebreus, capítulo 4, lá no Novo Testamento, capítulo 4, verso 13. Olha só como a palavra de Deus nos diz. Hoje eu vou abrir muitos versos bíblicos para trazer a ideia de vários autores da Bíblia sobre o tema que estamos abordando hoje. Hebreus, capítulo 4, verso 13, diz assim, Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar as contas. Não dá para esconder, irmãos. Tudo está exposto diante de Deus.
Sua raiva, sua ira, sua angústia, seu sofrimento, tudo está exposto e aberto diante do Senhor. Por isso não dá para você esconder. Admita, irmão, que você está irado, como primeira regrinha de como vencer a amargura, a ira e o ressentimento. Você precisa admitir. Muitas pessoas às vezes se enganam em não admitir. Eu lembro uma vez, o pastor Erlon Brau, que era o antigo presidente, ele estava chateado com alguma coisa, e ele estava falando, sabe que o Erlon é grandão, né? Quem conhece sabe que ele é do meu tamanho, assim, um bichão grande. E o pastor Erlon, rapaz, uma vez estava bem bravo, falando sobre um aspecto específico lá, que ele estava dizendo, que aconteceu, e todo mundo ficou assustado, porque ele é grandão, e quando ele vai ficando todo vermelho e tudo, e falando alto, que ele fala assim, não sei o quê, ele fala bem grosso. E ele disse, eu não estou chateado, eu estou empolgado. Aí todo mundo riu ali na hora. Mas de fato, irmãos, admita que você está chateado. Admita, irmão, que você está vivendo algum problema. Como segunda regrinha que quero dar a vocês de como você lidar com o ressentimento, com a amargura e com a ira, não procure, ou melhor, procure descobrir a razão da raiva. Mais ainda, Deus perguntou a Caim, por que você ficou irado? Deus procurou saber o porquê da raiva de Caim. Procure, querido irmão, saber também o porquê da raiva. Da onde vem? Às vezes você precisa entender que o problema é o problema não são as pessoas. Como é que é isso, pastor? Às vezes nós associamos o problema a uma pessoa. Ah, pastor, é fulano de tal que é o problema, Beltrano que é assim. Não. O problema é o problema. É porque a pessoa fez isso ou aquilo outro, a dificuldade que tenho, porque na maioria das vezes muitas pessoas associam sempre o problema à pessoa. A pessoa não é o problema é o problema, ou seja, saiba realmente qual é a dificuldade, como o autor bíblico aqui disse. Por que você ficou irado? O problema não era Caim para Deus, o problema era o problema, e por isso foi perguntado, Caim, por que você está chateado? Qual é o motivo? Conta para mim o problema. E também você deve abordar dessa forma. Mais do que isso, irmãos, não permita, como terceira regrinha de como você vencer a amargura e o ressentimento, não permita que as suas emoções o dominem. Muita gente permite que as emoções... Obrigado, irmã, só a senhora na minha vida mesmo, viu? Obrigado, minha santa, salve ela aí. Não permita que as emoções tomem conta. Na maioria das vezes, a gente toma decisões erradas quando as emoções estão à flor da pele. Muita gente, uma certa senhora falou assim, vou separar, pastor, e não sei o quê, e tudo, e estava chateada com o esposo e tudo, ia se separar, ia embora. E eu disse para ela, irmã, não tome decisão agora. Talvez a senhora tenha que separar, não sei. O ideal é que não faça, mas agora não é o momento, porque a emoção tomou conta da senhora. E toda decisão que você tomar com a emoção aflorada, será uma decisão errada, irmã. Falei a ela. E de fato, queridos, muitos têm tomado decisões em sua vida no calor da emoção, quer sejam as emoções boas ou as emoções ruins. Por isso, o autor bíblico assim descreve, não permita que as suas emoções o dominem. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 32. Lá no Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 16, verso 32. Provérbios, perto de Salmos. Provérbios, capítulo 16, verso 32. Olha como o texto bíblico diz, não permitir que as emoções o dominem, é a minha terceira dica. Olha como diz, melhor é o homem paciente do que o guerreiro,
mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só, controlar a emoção, controlar a língua é mais valioso do que conquistar uma cidade. Muita gente não controla a emoção, não controla a língua e desfaz tudo que às vezes em um ano construiu. Muita gente, numa palavra mal colocada, num lugar errado, num contexto errado, desfaz uma amizade que tinha de anos. Por isso a importância de você entender o sermão de hoje. Mais ainda, irmãos, Provérbios 14, verso 29. Provérbios 14, verso 29. Veja como o texto bíblico diz. Provérbios 14, verso 29 diz assim, ó. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O homem que é paciente, ele dá testemunho, prova de grande entendimento. Sabe, irmão, o burro se passa por sábio quando fica calado. Porque o burro, quando abre a boca, a gente puxa, é burro mesmo. Então, fique calado. Sabe, queridos, o paciente dá prova de que é longânimo, de que é entendido, quando ele é paciente. Tem algumas pessoas que querem falar à torta e direita só pelo fato de poder falar. E, às vezes, falam demais. Ou falam demais, ou são mal vistos. Por quê? Porque não entendem o sermão de hoje. Como então, pastor, eu devo lidar com a ira? Como então, pastor, eu devo lidar com a amargura? Como então eu devo lidar com o ressentimento? Como terceira dica, não permita que suas emoções o dominem. Muita gente se precipita porque as emoções o dominam e então ele desfaz tudo. Muitos são coléricos, suas emoções o dominam e eles perdem o amor de seus filhos. Muitos são coléricos, suas emoções o dominam e eles perdem o amor do seu cônjuge, das pessoas do trabalho. Outros são melancólicos em demasia e são uma espécie de goteira, sempre reclamando, sempre tendo problemas, e as emoções o dominam porque ele é melancólico, e por conta disso ele desfaz. Viver com ele se torna um cansaço, viver com a pessoa se torna um fardo, porque é sempre uma goteira reclamando do céu e do mar. Ó vida, ó céus, tudo dá errado, é uma goteira. Sabe, irmão, você sabia que uma das torturas mais eficazes é uma gota de água caindo e o cara na solitária? Você sabia disso? O cara fica doido. É sério. Era uma espécie de tortura que havia entre os nazistas. Pega o cara, coloca o cara preso e uma gota de água caindo. Puc, puc, puc. Deixa o cara lá. O cara fica doido. Outra vez, você sabe que o cérebro ele é tão incrível que o cérebro não distingue o que é certo e o que é errado. Pegaram um cara que estava preso, amarraram o camarada, colocaram para fora e falaram o seguinte: olha, nós vamos fazer uma experiência, isso aconteceu com os judeus, nós vamos cortar você, vamos esquartejar você, porque nós vamos fazer a experiência e você vai ver como isso acontece. A história diz que pegaram o cara, colocaram ele, pegaram uma pedra de gelo, afiada como se fosse uma faca, e começaram a cortar o cara. Mas não cortaram ele, só passaram por cima. O cara com aquele medo, com aquela situação de que vou morrer e os nazistas vão me matar, não cortaram o cara e começaram a descrever: olha, estamos cortando agora seu dedo, o cara não estava vendo, seu dedo está saindo, você está sentindo aí um negócio gelado caindo, é o seu sangue que está escorrendo.
E vamos fazer agora um corte na sua perna. Vamos agora deixar com que todo o seu sangue saia para vermos ali o que acontece. E o cara não estava sendo cortado. A história diz que o cara morreu. A imaginação de que ele estava morrendo, de que situação, a emoção em volta disso, de que os nazistas estão me cortando e estou sendo morto agora e tal. O cara morreu. Muitos são levados pela emoção. Muitos permitem que a emoção domine. E eles estragam a sua própria vida por conta das emoções que o dominam, estragam às vezes a vida daqueles que o rodeiam, porque muitos são coléricos, outros são melancólicos e cada um tem um jeito, mas porque eles não dominam as suas emoções, eles se destroem. E isso se torna uma implosão. Implosão é uma explosão dentro. Sabe, queridos? Por isso, não permita que as emoções o domine, porque o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Mas ainda, queridos, minha quarta dica que quero dar a vocês de como você vencer a ira, como você vencer o ressentimento, como você vencer a amargura. Coloque a ira nas mãos de Deus. Está com problema? Está irado, está chateado, está amargurado, alguém te ofendeu, alguém te fez mal, coloque na mão do Senhor. Ele tem um ouvido bem grande para ouvir você a noite toda, se você quiser. Deus é poderoso para carregar os seus fardos. Se você tem problemas emocionais, se você tem uma dificuldade enorme, coloque na mão do Senhor. Deus pode transformar maldição em bênção. Ele é especialista nisso. Ele pode transformar uma derrota em vitória para você. Quantos testemunhos nós já ouvimos de pessoas que perderam seus filhos pelas drogas, por exemplo, e essas pessoas que tiveram aparentemente uma maldição porque perderam seus filhos para as drogas, se tornaram uma pessoa que ajuda outras mães a não perder seus filhos para a droga. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes nós já ouvimos pessoas que foram drogadas e agora se regeneraram e ajudam outros a saírem das drogas? Uma aparente maldição colocada na mão de Deus se tornou uma bênção. Quantas vezes a gente vê alguém que foi preso, que fez atrocidade e tudo, e depois saiu da prisão, converteu-se a Cristo e eles se tornam ativistas para ajudar os presos a serem salvos também? Quantas vezes a gente viu? Você, querido irmão, também pode ter essa bênção em sua vida. Você também pode ter essa transformação de uma maldição para uma bênção. Quando isso vai acontecer? Quando você colocar em prática o quarto item de meu sermão. Coloque nas mãos do Senhor os seus problemas, a sua angústia, a sua ira, a sua amargura. Lembre-se, irmão, de que a palavra irada provoca ira também nos outros. Você está chateado e quando você fala uma palavra irada a outro, você também provoca essa ira no outro. Muitos pais ficam irados com seus filhos e não têm a habilidade de falar, falam de forma irada e fazem com que os seus filhos se voltem contra si. Eu estava falando agora na nossa comissão que até os 10, 12 anos, 13 anos, os desbravadores, eles gostam muito de hierarquia, né? Gostam de marchar, fazer ordem unida, fazer hierarquia e tudo. Depois dos 16, 17 anos, a hierarquia já não é mais o forte, já começam a ficar meio rebeldes. Quem tem pais sabem o que eu estou falando. Começam a ficar rebeldes. E se você não tem a habilidade de saber falar, de ter o momento certo, a palavra certa, no contexto, você causa mais maldição do que bênção. Se você não tem a palavra certa para falar
e quando você não entende o sermão de hoje por conta da ira que o autor bíblico diz, você fala com uma voz de ira, você fala irado, você receberá também essa ira dos seus filhos ou daqueles que te rodeiam. Sabe, queridos, coloque a ira nas mãos de Deus. Lembre-se de que a palavra irada provoca ira também nos outros. Abra o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 15, verso 1. Provérbios capítulo 15, verso 1. Olha como o texto bíblico diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra irada, a palavra ríspida, ela gera na pessoa e desperta na pessoa também a ira. Por isso o livro de Provérbios é claro em dizer, quem escreveu foi o homem mais sábio do mundo, Salomão. E ele fala isso para que os seus relacionamentos sejam relacionamentos vantajosos e bons. É o famoso ganha-ganha, né? O que é uma coisa vantajosa e boa? É aquilo que há o ganha-ganha. Como é que é isso, pastor? Ganha-ganha, irmãos, é aquilo que você ganha, que o outro ganha e que todo mundo ganha. É o ganha-ganha. Como é que é isso? Construiu um celular. O cara que fez o celular ganhou. O cara que comprou o celular está muito feliz, ganhou. O cara que vendeu o celular também está feliz, porque ganhou. É o famoso ganha-ganha, quando todo mundo fica feliz. E vocês sabem que os produtos que mais vendem são os produtos que fazem o outro feliz. Você sabia disso? Que facilitam a vida dos outros. Exemplo. Antigamente nós tínhamos aqui no Brasil um problemão com telefonia, não era? O WhatsApp não existia, você para mandar uma mensagem, ou então você para fazer uma ligação para a pessoa, você falava quase cortando, né? Oi, fulano, tá bom, tchau. Era mais ou menos assim, porque era muito cara a ligação, parecia que você estava entrando no túnel, né? Entrando no túnel, aqui, cortando a ligação, tchau. Só que com o tempo, começaram a criar o WhatsApp, começaram a criar esse tipo de coisa, e isso facilitou a vida das pessoas, porque foi pensado em quem? Nas pessoas. Quer ficar rico? Faça um produto que pense nas pessoas, e que não pense em você ganhar o dinheiro. Quer ficar rico? Faça um produto que pense nas pessoas. O cara que criou o WhatsApp está rico. Por quê? Porque ele pensou nas pessoas, não no bolso dele. Criou o WhatsApp, quebrou as empresas todas que mandavam aí SMS, não sei o que cobrava caro e tudo. E hoje as pessoas fazem ligação, ou então fazem vídeo de graça, vamos dizer. Por quê? Porque foi pensado nas pessoas. Logo, irmão, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Você tem que pensar na outra pessoa quando você estiver falando. Por isso, lembre-se, como quinto item, nesses poucos minutos que me restam, como quinto item do meu sermão, como você vencer a angústia, a amargura, a ira. Perdoe aquele que lhe tenha feito mal. Da mesma forma que Deus está pronto a perdoar-nos pelo mal que cometemos contra Ele, também nós devemos pedir que nos ajude a perdoar aqueles a quem nos ofendem. A oração do Pai Nosso é uma oração muito sábia. Perdoa-nos assim como eu tenho perdoado aqueles que nos ofenderam, aquele que me ofendeu. É uma mão que lava a outra. Eu perdoo o meu irmão porque também Deus me perdoa. E por isso, como quinto item para você vencer a amargura, a ira e o ressentimento, perdoe aquele que lhe tenha feito mal. Abra o livro de Efésios, capítulo 4, verso 32. Efésios, capítulo 4, verso 32. Lá no Novo Testamento, nós estávamos com ele aberto ainda agora. Efésios, capítulo 4, verso 32. Veja como a palavra de Deus nos diz:
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Muitos irmãos passam apuros na vida porque não perdoam aquele que lhe ofendeu. Muitos irmãos passam apuros na vida porque não perdoam a si mesmo por algumas coisas que fizeram no passado. Por isso, eu introduzi, coloquei no meu sermão como quinto item: perdoe aquele que lhe tenha feito mal. Sabe, a amargura e a angústia, a ira, é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. O cara que você está chateado, o cara que você está amargurado, às vezes está lá assistindo TV agora, e você está aí, chateado com ele. Por isso eu coloquei no meu sermão: perdoe. Tem algumas coisas que não dá para mudar. O seu pai, por exemplo, foi criado de um jeito. Talvez ele não tenha a completa compreensão que você tem hoje. E por isso ele agia do jeito que agia. Talvez sua mãe tenha feito o que fez porque não tinha completa compreensão do que tem hoje. Perdoe. É um peso que você vai tirar das suas costas. Coloque na costa do Senhor. Ele é forte o suficiente para carregar todo o fardo da gente. Por isso eu coloquei no meu sermão esse item aí. Lucas capítulo 11, verso 4. Lucas capítulo 11, verso 4. Lá no Novo Testamento, um dos evangelhos. Lucas capítulo 11, verso 4. Veja como a palavra de Deus nos diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe, queridos, perdoa, Senhor, aqueles que nos devem. Há uma história bíblica que eu não vou trazer aqui agora, para ficar mais rápido o sermão, nesses poucos minutos me restam. Um certo senhor foi perdoado de uma dívida impagável. Ele não tinha como pagar aquela dívida. O rei ia cobrar e o camarada não tinha como pagar. E em toda a sua vida ele não ia conseguir pagar. Então o rei falou o seguinte: olha, você não vai me pagar, você é meu súdito, então eu vou te perdoar. Ele perdoou a dívida do cara. A história bíblica diz que o camarada saiu da presença do rei e agradeceu muito ao rei pelo perdão. Mas quando chegou em sua casa, ele começou a extorquir outras pessoas que o deviam. E ele disse certa vez para uma pessoa: se você não me pagar, eu vou fazer dos seus filhos meus escravos. Que era comum isso. Se você não pagar, você vai virar meu escravo aqui. E te vira, mas eu quero meu dinheiro. Essa história chegou até a corte do rei. E o rei ficou extremamente chateado. Como é que pode esse camarada que eu perdoei uma dívida impagável, o cara está extorquindo o outro que deve lá? A história diz que o rei mandou chamar o camarada de volta à sua corte e requereu saber o porquê que ele estava agindo daquele jeito. E então o rei deu a sentença, disse o seguinte: eu perdoei você e você não perdoou o seu próximo. Você não perdoou quem devia você. E eu fiquei sabendo de que você estava extorquindo os camaradas e ia colocar ele como escravo. Logo, então, darei a sentença a você. A sentença sua será a morte. E aí a história diz que o cara morreu. Sabe, irmãos, muitas pessoas não perdoam o seu próximo, porque também não foram perdoados por Deus. Simples assim. Você não perdoa seu próximo, sabe por quê? Porque também Deus não te perdoou. Pode virar crente o resto da sua vida, sentar nos bancos o resto da sua vida. Mas se o cristianismo não estiver no seu coração e em suas atitudes, irmão, vai todo mundo para o céu, menos você. Você vai para o céu da boca do leão. Que eu estou estudando todo dia a história de Daniel e os leões, que o anjo fechou a boca para o Pedrinho, né? Contando, fazendo culto familiar. Se você não perdoa seu próximo, vá por mim. Você também não foi perdoado por Deus.
E a sua sentença é clara, a morte. Pode ser que não seja hoje, mas tu vai morrer. Tua vida espiritual está definhando e está morrendo. Tu vai começar a perder teus filhos. Por quê? Porque tu não te perdoa. Porque tu não perdoa teu próximo. Porque você vive com essa angústia e com esse cavalo morto na sua costa. Sabe, o ressentimento, a angústia e a amargura é como se fosse uma carniça que está pregada na tua costa. Você não quer se livrar. Ele fez isso comigo, pastor. O senhor não sabe, pastor. Beltrana fez isso comigo, pastor. O senhor não sabe, pastor. Como é que foi difícil? E o cara fica carregando aquela carniça na costa. E aquilo fica fedendo a vida espiritual dele. Aquilo fica fedendo a vida dele. E ele fica carregando aquilo na costa. Vá por mim, ele não vai ter uma vida boa. Quem tem uma vida boa tendo um cavalo morto na costa? Como é que eu vou fazer uma visita na casa da pessoa se está lá um cavalo pregado na sala da pessoa, cheio de tapuru mexendo lá, cheio de bicho se mexendo? Como é que eu consigo fazer uma visita nessa casa? Como é que Deus consegue fazer uma visita na casa de você, meu irmão, se você não perdoa o outro? Você está com uma carniça podre. Deus é um Deus limpo, Ele não vai entrar na sua casa. Vou te perdoar na mesma medida que tu perdoares o teu próximo. Essa é uma mensagem que Deus está dando para você, mas que é condicional. Quer ser perdoado? Perdoe também. Quer ser abençoado? Abençoe também. Quer ser livre? Liberte também. Na mesma medida que você medir os outros, você também vai ser medido. Tira, meu irmão, o pedaço de madeira que está nos seus olhos e deixe de ficar olhando o cisco dos olhos dos outros. Por isso o autor profético, Lucas aqui, o autor bíblico, deixa claro: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Essa mensagem condicional também vai para você. Sabe, queridos, sexto e penúltimo item: perdoe a si próprio por ter estado sobre a ira. 1 João capítulo 1, verso 9, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 1, verso 9: perdoe a você mesmo por ter estado sobre a ira, por ter ficado chateado, por ter alimentado essa raiva no seu coração. Se perdoe, meu irmão, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Olha como o texto bíblico diz. 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos, verso 10, que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja como o texto bíblico é claro. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bondoso, sua graça dura para sempre, sua misericórdia de geração em geração, a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Deus é bondoso se você confessar, e justo para te perdoar, meu irmão. Mas se você ouvir meu sermão e não perdoar seu próximo, e não entender meu sermão, e não praticar meu sermão, se você afirmar de que, pastor, quem tem que pedir o perdão é o fulano, ele que tem que vir aqui, ele que tem que vir falar comigo. Se você afirmar que você não comete esse tipo de pecado, você faz de Deus um mentiroso. Mais ainda, a sua palavra não está em você. Olha como é que é duro esse negócio. Você faz de Deus um mentiroso, a palavra dele não está em você, e sua casa cai. Simples assim. Por isso, perdoe a si próprio por ter cometido alguns deslizes. Perdoe a si próprio
por ter, irmão, vivido sobre a ira. Muita gente não se perdoa porque é aquele irmão nunca errei, né? Você conhece aqueles irmãos, né? Pastor, nunca errei. Nunca errei. Que cara está sempre certo, ele nunca erra. Toda vez que a gente vai falar com ele, nunca errei. Você deve conhecer alguém assim, nunca errei. É o cara que nunca erra, está sempre certo. Bem, está aí então o 6º item para você. Nunca errei. Ou outros são os Gabrielões, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Gabriela, né? É o irmão que, pastor, eu sou assim. Eu sou assim, cresci assim, vou ser assim, quem quiser me aguente. Tem esses outros irmãos também. Tem esse outro tipo de gente. Sabe, irmão? Se você afirmar isso, lembre-se, você está fazendo de Deus um mentiroso. Porque Deus diz que você também errou. E se você olhar para a sua vida, você vai ver que também você errou. Deus está dizendo, eu confio no que Ele diz. Às vezes a gente não confia, tem que desconfiar até da nossa própria sombra, né? Porque o coração é enganoso. Mas eu confio no que Deus fala. Por isso, irmão, lembre-se do 6º item de meu sermão. Perdoe a si próprio por ter estado sobre a ira. E por último, para concluir a mensagem, procure resolver o caso da ira, da amargura, do ressentimento imediatamente. Não deixe a amargura ou o ressentimento para depois. Se tem que resolver, resolva logo. Não deixe esse bicho ficar grande. Está amargurado, está ressentido, teve um problema, vá ter com teu irmão, conversa com ele. Não fala para outro ainda. Não fala para o pastor, não fala para ninguém. Vai conversar com o irmão. Eu estava até falando que na nossa comissão, chama para comer. Quem estava na comissão vai entender. Chama para comer. Sabe, irmão, no momento da comida fica tudo feliz. Quer ver os irmãos virem e dizer assim, vai ter almoço, boca livre, a igreja enche. Chama a pessoa para comer. Arrazoemos, diz o Senhor, vamos fazer as pazes, diz o Senhor, para que os vossos pecados não fiquem escuros, pretos, negros, vermelhos como a escarlata, mas que eles se tornem brancos como a neve, que sua vida se torne branca como a neve. Por isso, procure resolver o caso da ira imediatamente. Não deixe esse bicho crescer. Porque você sabe, quando a pessoa está irada, vem um telefone sem fio, né? Aí fala com um, aí fala com outro. E aí, irmãos, o bicho que era desse tamanho, fica desse tamanho. E você fala um negócio no ouvido da pessoa, quando chegar na última irmã lá, chega totalmente diferente do que você tinha falado. Você sabe disso, né? Fizer um teste aqui, fala aqui para o sonoplasta, um negócio vai passando, vai passando, vai passando. Quando chegar na última irmã lá, é um negócio totalmente diferente do que eu tinha falado no ouvido aqui. É o famoso telefone sem fio. Por isso, irmãos, procurem resolver a ira imediatamente enquanto o bicho está pequeno. Não permita que ele aumente. Não permita que ele aumente. Mas ainda, se for necessário pedir perdão a alguém, faça o quanto antes. É necessário pedir desculpa? É necessário pedir perdão? Irmão, faça o quanto antes. Não deixa essa ferida ficar se remexendo no seu coração, ficar remexendo no coração da outra pessoa. E se você ouvir e praticar a mensagem deste sermão, certamente você terá a vitória sobre seus relacionamentos. Por isso, falei a vocês 7 passos de como você vencer a amargura, o ressentimento e a ira. Primeira coisa que falei a vocês é que você precisa admitir que está zangado. Você precisa falar com Deus e ser honesto com Ele. Uma segunda dica que dei a você, você precisa descobrir qual é a razão da sua ira. Deus perguntou para Caim, por que você está chateado? Por que você está irado? Também falei a você que você precisa não permitir que as emoções dominem. Porque muita gente toma decisão errada porque as emoções o dominam. E uma palavra com raiva destrói todo o relacionamento que você construiu ao longo do tempo. Mas ainda, querido irmão, coloque
a ira nas mãos de Deus. Também falei a você como quinto passo: perdoe aqueles que tenham feito mal a você, assim como Deus tem perdoado você. Também falei a você como sexto passo: perdoe a si próprio. Muita gente carrega esse bicho morto porque não perdoa a si mesmo por coisas que fez no passado. E por último, falei a você: procure resolver o caso da ira imediatamente. Se assim você fizer, certamente a bênção do Senhor será derramada sobre os seus relacionamentos e o Senhor vai ao seu encontro e vai fazer maravilha. Algo que era uma maldição se torna uma bênção, porque você ouve a palavra de Deus e pratica em sua vida. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você e que a graça de Cristo esteja aqui convosco. Eu quero chamar a irmã que estará cantando. E enquanto a irmã estiver cantando, eu quero que você coloque na mão do Senhor aquilo que tem amargurado você, aquilo que tem irado você, aquilo que também tem machucado você, alguém que fez uma maldade. Eu quero que você coloque na mão do Senhor, porque Deus é poderoso o suficiente para fazer a bênção em sua vida. Enquanto ela estiver cantando, não esqueça desse apelo que fiz a você. Vai passar bem na sua frente, mas o que não vê vai durar para sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeiro aqui, tenho o destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. A águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar ao que o meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada.
te